Vou voltar com o meu time porque está sendo votada agora a consulta. Eu trouxe para vocês esse bastidor. O governo Bolsonaro pediu um socorro para poder fechar as contas de dezembro. Está rolando um apagão na administração pública federal. Esse pedido de socorro foi alvo agora de um adendamento. O ministro veneziano Vital do Rego propõe, neste momento, ao vivo, o que a gente antecipou aqui para vocês, que, além da autorização para o governo gastar extraordinariamente, segundo ele alega, em razão da pandemia, que todo esse cenário de imprevisibilidade está mantido para 2023 e que, portanto, o assessoramento às pessoas mais vulneráveis por meio do programa Bolsa Família, que o Lula vai renomear, né, o Auxílio Brasil para Bolsa Família, do Farmácia Popular e de outros auxílios também estejam autorizados a serem pagos por meio de medida provisória. Fala o ministro veneziano Vital do Rego agora, a gente está ao vivo com o sinal do Tribunal de Contas da União, detalhando a articulação que a gente antecipou aqui para vocês. Vamos ouvir rapidamente o que está falando o ministro. Além de 200 mil bolsistas estagiários. Cito ainda o Programa Nacional de Merenda Escolar, que atende 41 milhões de estudantes no país, também não tem dinheiro, sem verba prevista no orçamento. Se encontra defasado em razão da verba federal destinada a essas despesas de merenda escolar, está sem reajuste desde 2017. Tal situação reflete um desmonte da educação neste país que praticamente impede qualquer planejamento para o ano 2023. Ainda de forma geral, o orçamento previsto para a educação de 2020, em 2023... Veja o voto pesadíssimo do ministro veneziano Vital do Rego. Ele está detalhando a situação de apagão no orçamento público, citando os dados da educação. Ontem você viu aqui no CNN 360, as universidades todas estão operando no vermelho por conta do bloqueio de verbas que o governo Bolsonaro está tentando desfazer com esse aval do TCU. E o ministro, nesse momento, está detalhando o que está acontecendo na educação. Em seguida, ao final, ele vai propor a mudança que nós antecipamos para você aqui. O voto, inclusive, você viu na tela do CNN 360. É abrir uma porta para, se vai socorrer o Bolsonaro, que também fique facultado ao governo eleito a possibilidade de, por meio de medida provisória, crédito extraordinário, honrar os compromissos sociais e dar início a um governo, se não houver mobilização do Congresso pela PEC. Para você entender, a PEC é o instrumento que Lula preferiu exatamente para contemplar o Congresso Nacional. Mas o risco de perder o orçamento secreto fez com que o Congresso, uma parte do Congresso, usasse essa necessidade, a necessidade de precisar readequar o orçamento, porque no orçamento enviado por Bolsonaro não tem Bolsa Família ou Auxílio Brasil de R$600 no ano que vem, tem de 400. Esse é o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, vai seguir ali, então, está sendo votado nesse momento. Assim que tiver o resultado, eu trago para vocês esse pedido no TCU. Para fechar, não tem espaço, precisa readequar. Lula escolhe a PEC, porque uma proposta de emenda à Constituição é votada pelas duas casas do Congresso, dá ao Congresso a chance de participar. O Supremo decide retomar o julgamento sobre o orçamento secreto. O Congresso fala, então, peraí. Vamos ver, se a gente perder o orçamento secreto, a gente vai usar essa PEC aqui para dar um jeito na situação. E aí, o Tribunal de Contas da União, por meio do ministro Vital do Rego, com articulação também do presidente da Corte de Contas, vai estar em defesa de duas questões. Primeiro, blinda o Supremo Tribunal Federal dessa pressão enorme que está sendo feita pelo Centrão. E dois, dá a possibilidade de Lula ter um plano B na manga, que é, assim como o Bolsonaro, usar um crédito extraordinário para suplementar o orçamento e garantir o Bolsa Família e outros auxílios das pessoas mais pobres por meio de uma medida provisória, que é um ato do próprio presidente, que já chega com força de lei e que o Congresso tem 6 meses para validar. Ufa!